Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Micaías e na aula de hoje nós vamos estudar as razões trigonométricas na circunferência. Vamos estudar então a razão seno e a razão cosseno. Começando com a razão seno. Seja P um ponto da circunferência trigonométrica, imagem de um número real alfa, com alfa variando de 0 a 2π, de 0 a 360 graus. Então, nós temos a circunferência trigonométrica e nós temos aqui dois eixos, um eixo chamado de eixo vertical e um eixo chamado de eixo horizontal. A primeira informação que nós temos é que o seno do ângulo alfa, nós temos aqui, tá vendo o ângulo alfa aqui, é igual à ordenada de P. Quando se fala em ordenada, o que é a ordenada, pessoal? A ordenada, ela é referente ao eixo que você está utilizando, tá? Então, ordenada vai se referir ao eixo vertical. O eixo vertical, então, a gente pode dizer que é o eixo das ordenadas. Assim como esse eixo vertical recebe um nome específico, eixo das ordenadas, o eixo horizontal também. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas, tá? Então, o eixo vertical é conhecido como eixo das ordenadas e o eixo horizontal é conhecido como eixo das abscissas. E aqui a informação que ele deu é que o seno do ângulo alfa vai ser uma medida feita no eixo vertical, tá? Vamos projetar ortogonalmente o ponto P sobre o eixo vertical, obtendo o ponto P'. Então, nós temos aqui a nossa figura, novamente, né? A circunferência trigonométrica. Nós temos um arco AP, formando o ângulo alfa, e nós vamos projetar ortogonalmente esse ponto P sobre o eixo vertical, e nós vamos encontrar aqui o ponto P'. Quando nós fazemos essa projeção, pessoal, sempre vai formar um ângulo de 90 graus, tá? Então, essa projeção ortogonal forma um ângulo de 90 graus com o eixo Y, ok? Nós vamos definir o seno de alfa com uma medida algébrica desse segmento OP'. Então, essa medida que vai de O, que é a origem da circunferência, até esse ponto P', é a medida algébrica aqui do alfa, tá? É o seno do ângulo alfa. Então, a gente vai ter essa medida aqui, tá? Então, seno de alfa é essa medida algébrica de O até P'. Você pode até pegar uma régua e medir isso daqui para ver quantos que dá, tá? É essa a ideia que está por trás disso. Então, seno de alfa é igual a medida de OP', de O até P'. E aí nós vamos passar a chamar esse eixo Y de eixo dos senos, ok? Então, eixo Y, eixo vertical e eixo das ordenadas vai passar a ser chamado também de eixo dos senos. Agora vamos verificar e vamos tentar provar por que o seno de alfa é igual à medida de OP'. Seno de alfa. Vocês lembram desta expressão, né? Dessa razão. Seno de alfa é igual à medida do cateto oposto a alfa dividido pela medida da hipotenusa. E essa expressão aqui ela é utilizada quando você está trabalhando com o triângulo retângulo, não é isso? Então, vamos traçar a nossa circunferência trigonométrica. E nós temos aqui o arco AP, nós temos aqui também o ângulo alfa. O que a gente vai fazer? No slide anterior, nós projetamos também esse ponto P para o eixo vertical, obtendo o ponto P'. Agora, a gente vai projetar esse ponto P para o eixo horizontal e vamos encontrar o ponto P duas linhas. Então, olha só. Traçando o segmento P duas linhas, paralelo a OP', temos o triângulo OPP'. Então, traçando o segmento PP', onde está esse segmento PP'? Aqui, não é? P duas linhas, né? Ele é paralelo a quem? Paralelo a OP'. E aí nós vamos ter o triângulo OPP'. OPP'.
P', que é esse triângulo aí, ó, em verde. Nós vamos trabalhar então com esse triângulo. E olha só que legal, essa razão trigonométrica aqui, seno de alfa, medido do cateto oposto, dividido pela medida da hipotenusa, ela é válida para um triângulo retângulo. E nós já encontramos esse triângulo retângulo, né? Aqui temos um ângulo de 90 graus. Se ela é válida para esse triângulo retângulo, vamos aplicar então essa medida nesse triângulo. Então, olha só, seno do ângulo alfa, então seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto. Quem é oposto a alfa? Cateto oposto a alfa é o P duas linhas. Então, nós temos aqui, ó, P duas linhas, dividido pela medida da hipotenusa. A hipotenusa é a medida que vai de O até P. Lembra qual é o triângulo que a gente está falando, né? Esse triângulo em verde. Estou dando sequência. P duas linhas dividido por 1. Da onde saiu esse 1? Pessoal, nós estamos trabalhando aqui com a circunferência de raio 1. E o que é o raio? O raio é a medida que vem do centro da circunferência até a extremidade da circunferência. Exatamente essa medida algébrica de O até P. Então, a gente pode substituir esse OP por 1. E PP duas linhas dividido por 1 é igual a PP duas linhas. Então, PP duas linhas, eu também posso afirmar que é igual a OP'. É a mesma medida, certo? E aí a gente chega nessa conclusão, que é igual à medida de OP', que foi o que nós afirmamos no slide anterior. Então, a gente vai dizer que o seno de alfa é igual à medida algébrica de O até P', ok? Vamos utilizar o programa GeoGebra para visualizarmos o eixo dos senos. Então, nós temos aqui o eixo Y, temos o eixo X, nós temos aqui um arco AP que forma um ângulo alfa. Esse ponto P, quando projetado para o eixo Y, você vai gerar um outro ponto aqui, e essa semirreta em vermelho é o seno desse ângulo alfa. Se nós movimentarmos esse arco AP, se mudarmos o ângulo, o seno desse ângulo também muda, ok? Então, a gente vai perceber que independente do quadrante que você esteja, o seno será uma medida algébrica no eixo Y, tá? Por isso que a gente vai dizer que esse eixo Y é o eixo dos senos, ok? Cosseno. Seja P um ponto sobre a circunferência trigonométrica, a imagem do número real alfa com alfa maior ou igual a zero e alfa menor ou igual a 2π. Nós temos aqui a nossa circunferência trigonométrica, temos o nosso arco AP formando o ângulo alfa. Então, aí o arco AP. E a informação que nós temos é que o cosseno do ângulo alfa é igual a abscissa de P. Aonde fica o eixo das abscissas? Alguém lembra? Que eu disse lá atrás. Eixo das ordenadas é o eixo vertical. E o eixo X é o eixo das abscissas. Tem uns professores que até brincam dizendo que é o eixo das abscissas. Tira o SC e coloca um X para você nunca mais esquecer, tá? Então, o eixo X é o eixo das abscissas. Então, nós temos aqui o eixo X, né? E nós vamos passar a chamar, então, esse eixo de eixo dos cossenos, tá? Então, nós temos o eixo dos senos, que é o eixo vertical, e agora nós temos o eixo dos cossenos, que é o eixo horizontal. Ao projetarmos ortogonalmente esse ponto P sobre o eixo horizontal, obtemos o ponto P'. Então, olha só, nós temos aqui o ponto P, nós vamos projetar ele para o eixo horizontal. Então, essa projeção aqui, nós vamos encontrar aqui o ponto P'. A projeção ficou em azul aí, né? Essa projeção ela vai formar um ângulo de 90 graus com o eixo dos cossenos.
Então, a gente pode dizer que o cosseno do ângulo alfa é a medida algébrica de O até P'. Então, de O, que é a origem da circunferência, até P' é o cosseno do ângulo alfa, ok? Cosseno de alfa. Então, nós temos aqui esta razão, que o cosseno de alfa é a medida do cateto adjacente a alfa dividido pela medida da hipotenusa, certo? E nós sabemos que essa razão trigonométrica ela é utilizada num triângulo retângulo, tá? Então, nós temos aqui novamente a nossa circunferência trigonométrica. Nós temos aqui um arco AP, que vai formar o ângulo alfa, tá? Nós temos aqui a projeção do ponto P sobre P', agora ficou em vermelho, né? E essa projeção ortogonal aqui vai gerar um ângulo de 90 graus. E nós temos o triângulo, formou um triângulo OPP', ok? E aí a gente vai aplicar o cosseno. Cosseno do ângulo alfa, então, utilizando esta razão, o cosseno do ângulo alfa é a medida do cateto adjacente. Bom, o cateto que está junto com o ângulo alfa é o OP'. Então, vai ficar OP', cosseno de alfa é OP', dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o OP. E do mesmo modo que a gente viu lá no seno, esse OP aqui é o nosso raio, é o raio dessa circunferência. Esse raio da circunferência é igual a 1. Então, nós vamos substituir esse OP por 1. OP' dividido por 1 é igual a OP'. Então, nós vamos dizer que o cosseno desse ângulo alfa é igual à medida algébrica de O até P'. Então, medida algébrica de O até P', ok? Nós temos a circunferência trigonométrica, o arco AP. Fazendo a projeção desse ponto P sobre o eixo X, nós vamos ter esse ponto. E o cosseno desse ângulo é representado por essa semi-reta em vermelho, ok? Independentemente de onde esse ponto estiver localizado, o cosseno sempre será uma medida algébrica no eixo X. Então, a gente pode dizer que o eixo X é o eixo dos cossenos. Sinal do seno e do cosseno. Nós temos que o seno é positivo no primeiro quadrante e segundo quadrante, tá? Então, o seno vai ter um sinal positivo no primeiro e segundo quadrante, e no terceiro e no quarto quadrante, o seno terá um sinal negativo. Então, essa é uma informação importantíssima, tá? Tem que decorar essa tabelinha aqui, ok? Tem que decorar o sinal do seno. E o sinal do cosseno, ele será positivos no primeiro e quarto quadrante, e o cosseno será negativo no terceiro e segundo quadrante, tá? Vamos verificar o sinal do seno no GeoGebra. Sinal do seno. Então, nós temos aqui a nossa circunferência trigonométrica. Se nós pegarmos aqui um ângulo no primeiro quadrante, a gente vai ver que o seno é essa medida algébrica em vermelho no eixo Y, tá? O eixo Y é o eixo dos senos. Então, nesse caso aqui de um ângulo no primeiro quadrante, o seno será uma medida positiva, porque essa medida algébrica está acima do eixo horizontal, certo? Então, olha só. O primeiro quadrante ele é positivo. No segundo quadrante, o seno também é positivo, porque essa medida algébrica aqui, acima do eixo horizontal, também é uma medida positiva, não é? Então, olha só. Primeiro quadrante positivo, segundo quadrante também é positivo. No terceiro quadrante, essa medida algébrica, agora ela fica abaixo do eixo horizontal. Então, agora ela se torna uma medida negativa, tá? Lembrando que essa circunferência aqui tem raio 1.
Então, o seno nesse quadrante aqui, ele vai variar de 0 até menos 1. Então, vai ser um valor negativo para o seno. E no quarto quadrante, o seno ainda continua negativo, porque essa medida algébrica ainda está abaixo do eixo horizontal. Então, recapitulando, primeiro quadrante, o seno é positivo. Segundo quadrante, o seno é positivo. Terceiro quadrante, o seno é negativo. E no quarto quadrante, o seno é negativo. Sinal do cosseno. Sabemos que o cosseno é uma medida algébrica feita no eixo horizontal, no eixo das abscissas, ok? Então, nós temos aqui o ângulo no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, nós temos aqui uma medida algébrica positiva para o cosseno. Nós temos aqui o eixo que divide o eixo y dividindo o eixo x, né? Para a direita do y, nós temos valores positivos para x. Para a esquerda do y, nós temos valores negativos. Então, aqui é 0, aqui 1, 2 e assim vai. Para cá, para a esquerda, nós temos 0, menos 1, menos 2, em diante. Então, olha só. No primeiro quadrante, nós temos, para o cosseno, um valor positivo, ok? Se você tiver um ângulo aqui no segundo quadrante, você vê agora que o cosseno é um valor negativo, tá? Porque esse valor está à esquerda da origem, tá? Do zero, ok? Então, aqui você vai ter um valor negativo. Olha só, quando esse ponto coincidir aqui com o 270 graus, você vai ter um cosseno valendo menos 1, ou seja, um valor negativo para o cosseno. Então, voltando aqui, primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Segundo quadrante, o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, você vai perceber que o cosseno ainda é um valor negativo, né? Essa medida algébrica ainda está à esquerda do eixo y, ok? Ou à esquerda da origem do eixo x, aqui do zero. Então, no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. E no quarto quadrante, agora a medida algébrica do cosseno passa a estar à direita, né? Então, agora ele é positivo. E aí você completa o círculo trigonométrico, ok? Então, recapitulando aqui. Primeiro quadrante, cosseno é positivo. Segundo quadrante, cosseno é negativo. Terceiro quadrante, cosseno é negativo. E no quarto quadrante, o cosseno é positivo. Redução ao primeiro quadrante. Pessoal, os arcos que estão no segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante podem ser comparados com arcos que estão no primeiro quadrante, tá? A gente vai fazer essa redução para ficar mais fácil a solução de arcos maiores que 90 graus. Pois os arcos que estão no primeiro quadrante, a gente já aprendeu uma tabelinha dos ângulos notáveis de 30, 45, 60, e são mais fáceis para a gente resolver, tá? Então, começando aqui com arcos no segundo quadrante. Como exemplo, nós pegamos aqui um arco de 120 graus. Para fazer a comparação desse arco de 120 graus com um arco que está no primeiro quadrante, a gente pode utilizar uma fórmula. A fórmula é esta: seno de π menos x igual a seno de x. Então, essa fórmula aqui serve para você reduzir um ângulo que está no segundo quadrante para um ângulo que está no primeiro quadrante, tá? Então, veja só, trabalhando com graus, esse π em graus é 180. Você pode substituir esse π por 180 sem problema nenhum. Então, a gente vai fazer o seguinte: eu tenho 120 graus, é um arco que está no segundo quadrante. E eu quero obter o simétrico de 120 graus no primeiro quadrante. Para isso, você faz 180 menos 120, que vai dar 60 graus, que é o seno de x. O sinal do seno no segundo quadrante é positivo, por isso aqui também fica positivo, tá? Vamos ver um exemplo do cosseno.
Nós temos aqui 135 graus e queremos obter o simétrico de 135 no primeiro quadrante. A gente vai utilizar a mesma fórmula, tá? Então, a gente vai fazer 180 graus, troca o π por 180, né? 180 graus menos 135, o resultado dá 45. Porém, o sinal do cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, a gente pode dizer que o cosseno de 135 graus é igual a menos cosseno de 45 graus, ok? Vamos fazer agora a redução do primeiro quadrante para os arcos que estão no terceiro. Então, pegando aqui como exemplo um arco de 210 graus. Eu quero comparar esse arco de 210 graus com o arco que está no primeiro quadrante. Para isso, a gente vai utilizar esta fórmula. Seno de π mais x igual a menos seno de x. Da onde saiu esse menos? Esse menos saiu do sinal do seno. Nós estamos aqui com um arco que está no terceiro quadrante e nós sabemos que no terceiro quadrante o sinal do seno é negativo. Por isso tem esse sinal de menos, tá? Ok. Esse π equivale a 180. Então, olha só, 180 mais quantos que dá 210? 180 mais 30, tá? Então, eu sei que o simétrico de 210 graus no primeiro quadrante é 30 graus. A gente pode fazer o contrário também. Em vez de fazer π mais x, a gente pode fazer x menos π. A gente pode fazer 210 graus menos 180. 210 menos 180 é igual a 30. Então, concluindo, seno de 210 graus é igual a menos seno de 30 graus. O exemplo para o cosseno. 7π sobre 6, que é o 210 graus, né? O sinal do cosseno no terceiro quadrante é negativo, tá? Então, a expressão vai ficar dessa forma. Cosseno de π mais x igual a menos cosseno de x. Então, a gente pode fazer a diferença, né? 210 graus menos 180, que vai dar 30 também. Se você quiser trabalhar em radiano, você pode fazer 7π sobre 6 menos π, que vai dar π sobre 6. Então, cosseno de 7π sobre 6 é a mesma coisa que menos cosseno de π sobre 6. Tá? Ou, trabalhando em grau, cosseno de 210 graus é a mesma coisa que menos cosseno de 30 graus. Arcos no quarto quadrante. Tomando como exemplo esse arco de 315 graus e eu quero reduzir esse arco ao primeiro quadrante, obtendo o seu simétrico, né? Vamos utilizar essa fórmula. Seno de 2π menos x. Esse 2π equivale a 360 graus. Então, o que a gente pode fazer? 360 menos 315 graus, que é igual a 45. Porém, o sinal do seno no quarto quadrante é um sinal de menos, é negativo. Então, vai ficar com o sinal de menos aqui, tá? A gente pode concluir, então, que o seno de 315 graus é igual a menos seno de 45 graus. Um exemplo para o cosseno. 300 graus, obtendo o seu simétrico no primeiro quadrante, a gente vai utilizar a mesma fórmula, né? A mesma expressão. 360 graus menos 300 graus, que é igual a 60 graus. E o sinal do cosseno no quarto quadrante é positivo, então essa expressão fica positiva. Concluindo, cosseno de 300 graus é igual a cosseno de 60 graus. Arcos maiores do que 360 graus, fora da primeira volta. Esses são os arcos côngruos, tá? São arcos que dão mais de uma volta na circunferência. Então, tomamos como exemplo um arco de 390 graus. A gente percebe que esse arco vai dar uma volta completa, que equivale a 360 graus, mais esse arco de 30 graus, tá? Então, a gente pode concluir o quê?
que o seno de 390 graus é a mesma coisa que o seno de 30 graus, tá? Aqui nós temos um exemplo para cosseno de 750 graus. 750 graus eu tenho que verificar quantas voltas completas e mais uma parte da volta, né? A gente vai dar uma volta completa, que é 360 graus. Outra volta completa, então 360 mais 360, 720, para chegar em 750 mais 30 graus, tá? Então, eu vou dar duas voltas completas mais 30 graus. Então, a gente conclui que cosseno de 750 graus é igual a cosseno de 30 graus. Exercícios resolvidos. Qual é o valor do seno de 240 graus, seno de 135 graus, seno de 5π sobre 3 e seno de 7π sobre 6? Solução da letra A. Como que a gente vai fazer para encontrar o seno de 240 graus? Aqui nós temos um desenho para auxiliar, tá? Então, veja só. Eu quero encontrar o seno de 240 graus. Para isso, eu preciso comparar esse arco de 240 graus com um arco do primeiro quadrante. Então, eu preciso encontrar o simétrico de 240 graus com lá do primeiro quadrante. Qual é o simétrico de 240 graus no primeiro quadrante? Tá? Para fazer essa redução ao primeiro quadrante, a gente vai utilizar a fórmula. A fórmula de redução do terceiro quadrante para o primeiro, basta você fazer a diferença, 240 menos 180. 240 menos 180 é igual a 60, não é? Então, a gente vai dizer que o seno de 240 graus é igual. Aí você precisa verificar também o sinal do seno. O seno, nesse caso aqui, do terceiro quadrante, ele é negativo. Então, você vai dizer que o seno de 240 é igual a menos seno de 60 graus. E o seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. Então, menos a raiz de 3 sobre 2. Ok? Letra B. Identificando o seno de 135. O arco de 135 graus é um arco que está no segundo quadrante. Qual é o simétrico desse arco no primeiro quadrante? Então, eu vou ter que fazer a redução. Para fazer a redução de um arco que está no segundo quadrante para o primeiro quadrante, você pode fazer 180 graus menos 135 graus. Então, o seno de 135 é igual ao seno de 45, pois 180 menos 135 é igual a 45. E o sinal do seno no segundo quadrante é positivo, tá? Então, vai ficar positivo aqui. Seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2, tá? Então, essa medida algébrica aqui em laranja, né? É raiz de 2 sobre 2. Ela mede raiz de 2 sobre 2. Seno de 5π sobre 3. O primeiro passo a verificar é aonde está localizado esse arco de 5π sobre 3 na circunferência. Qual é o quadrante? Então, a gente pode perceber que o seno de 5π sobre 3 está localizado aqui no quarto quadrante. Se você tiver dificuldade de fazer essa verificação utilizando em radianos, basta converter essa medida para graus. 5 vezes 180 dividido por 3, que vai dar 300 graus, tá? Então, 300 graus está localizado no quarto quadrante. E aí eu preciso encontrar o simétrico de 300 graus no primeiro quadrante. Para isso, a gente tem que utilizar a fórmula de redução. Então, como que a gente vai fazer essa redução? 360 menos 300. Trabalhando em radianos, 2π, que equivale a 360, menos 5π sobre 3, que vai equivaler a π sobre 3. Se vocês trabalharem em graus, vai ficar 360 menos 300, que é igual a 60 graus, ok? Aí o que a gente pode fazer aplicando a fórmula do seno? Seno de 5π sobre 3 é igual. O sinal do seno no quarto quadrante é negativo, tá?
Então, menos seno de π sobre 3. Aqui já feita a subtração, né? 2π menos 5π sobre 3 é igual a π sobre 3. Então, seno de 5π sobre 3 é igual a menos seno de π sobre 3. E o seno de π sobre 3, que equivale ao seno de 60, é igual a raiz de 3 sobre 2. Letra D. Seno de 7π sobre 6. Vamos identificar em qual quadrante está localizado esse arco. Fazendo a conversão de 7π sobre 6 para graus, a gente vai encontrar um ângulo de 210 graus. E 210 graus está localizado no terceiro quadrante. Então, aqui está o 7π sobre 6. A gente vai ter que comparar esse arco com um arco no primeiro quadrante, certo? Para fazer essa comparação, a gente utiliza a forma de redução ao primeiro quadrante. Se é um arco que está localizado no terceiro quadrante, basta fazer a subtração. 210 graus menos 180. Podemos fazer assim também, né? 7π sobre 6 é a mesma coisa que π mais π sobre 6. Vai dar a mesma coisa, tá? Se você fizer 7π sobre 6 menos π, o resultado é π sobre 6. Então, eu sei que o simétrico de 7π sobre 6 no primeiro quadrante é o π sobre 6. Tá? Trabalhando em graus, fica até mais fácil, né, para trabalhar em graus. Se você tem 210 graus menos 180, a gente vai ter 30 graus. Tá? Então, 210 graus é simétrico a 30 graus no primeiro quadrante. Então, o seno de 7π sobre 6, seno de 7π sobre 6 é igual. Analisando o sinal do seno no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno tem um sinal negativo. Então, a gente vai colocar menos seno. Aqui cortou, né? Mas aqui na frente apareceu. Seno de π sobre 6, que é igual a menos 1/2. Π sobre 6 é 30 graus, seno de 30 graus é 1/2. Como é um arco que está no terceiro quadrante, o sinal vai ficar negativo. E aí a gente encerra a nossa aula. Forte abraço a todos. Muito obrigado.